que naquele momento, aquele monte de diabo caindo no mundo todo, foi uma explosão. Mas diabo é espírito, gases também a gente não vê, mas há explosão. Então veja bem, qualquer ateu, qualquer cientista que quiser fazer essa comparação, ele vai se converter diante de Deus, assim como muitos já se converteram. Então vamos lá, a próxima, já passou o universo, né? O céu, onde está o céu? O céu está no espaço, em qualquer lugar. Próximo, terra, mundo físico. O que é o mundo físico? O mundo físico é esse que nós podemos ver, esse que nós imaginamos, é o mundo físico. Agora, se a gente abrir o mundo físico no próximo, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a terra, que é o mundo físico, o mundo invisível. Dentro do mundo invisível tem o mundo espiritual. Abre a próxima. Se a gente abrir o mundo invisível, tem o mundo espiritual. A próxima. Dentro do mundo espiritual, Deus Todo-Poderoso de um lado e do outro lado a força maligna. A força maligna. E dentro desse espaço aí nós estamos dentro de uma guerra, onde nós só vamos poder resistir essa guerra, viver neste mundo com a força de Deus. E como buscar essa força de Deus? Buscar essa força de Deus em adoração, louvor, oração e jejum. De homem comum, nós vamos passar a ser homem espiritual. Porque senão nós não vamos vencer as barreiras essa cósmica de Satanás. Ao próximo. Tempo. O que é tempo? Tempo é esse espaço que nós temos aqui. Isso aqui é tempo. Agora, se a gente abrir isso aqui, nós vamos chegar na igreja. Próximo. A igreja. Dentro dessa igreja aqui, desse tempo, tem duas igrejas. Nós temos dois lados aqui, lado A, lado B. Nós não podemos afirmar que esse lado A é isso, que aquele lado A é lado B ali é outro lado. Mas nós podemos falar que aqui dentro tem duas igrejas. Uma igreja de Cristo, que é a igreja dessa forma. A igreja A. Vamos descer um pouquinho. Próxima lâmina. A igreja A, é a igreja de Cristo. É um grupo de pessoas salvas e regeneradas por Cristo Jesus, que não amam o pecado e que está em processo de santificação. Nós vamos falar dessa igreja. Agora volta, anterior. B, a igreja de deuses. Se a gente lá atrás, o povo de Israel, a gente vai analisar também de duas formas. O povo de Israel era dividido em duas partes. Uma que vivia diante de Deus, que caminhava com Deus, e a outra que pensava que caminhava com Deus, estava junto, mas era uma divisão, tinha uma separação. Um povo que esquecia de Deus e começava a adorar ídolos, criavam-se ídolos, criavam-se Deus para adorar. E essa igreja de Deus sempre usava homens de Deus para dar continuidade nessa caminhada, no projeto até a cidade santa. Vamos falar da igreja dos deuses. O livro do Dr. Henry, ele aborda esses assuntos aí. O povo de Israel, um grupo do povo de Israel adorava diversos deuses. Dava o nome desses deuses, dava o nome, Baal, e assim outros deuses. Agora, os nossos deuses nos dias de hoje são deuses com formas diferentes, com nomes diferentes. E essa igreja aqui, dentro desse templo, tem duas igrejas. Uma igreja que serve a Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, e a outra parte que serve aos deuses, que pensam que está junto com Deus, mas na realidade não está. O Deus da perversão sexual. Essa semana que passou,
aos deuses da perversão sexual. Por exemplo, ele começa a despertar, ele fala que não consegue ser um homem de Deus e que tudo atrapalha ele dentro da igreja. Ele só consegue ser meio homem de Deus. É difícil. O cara que vem falar aqui de sexualidade e começa a expor um assunto, mas não vive. É porque ele sempre está abordando um assunto que ele quer despertar. Então ele começa a adorar esses deuses, descendo Deus das drogas, Deus do alcoolismo. Tantas pessoas que usam drogas que estão dentro da igreja, isso. Agora tem outro assunto ali, descendo mais, televisão. Televisão é a desgraça que Satanás tem usado nas casas. Por exemplo, um exemplo bem claro que está rodando nos nossos meios, sobre a questão da sexualidade. A televisão mostra até uma menininha lá que está se desenvolvendo, que ela tem que gostar de uma outra menina. A televisão mostra que o camarada, o homem, o menino, tem que gostar de outro homem. A televisão mostra que o marido tem que largar a mulher e procurar outra mulher lá de fora para provar que ele é homem também. E assim vai. A igreja de Cristo, vendo essas coisas, assistindo essas coisas, começa a admirar, começa a se adaptar na sua vida. É um Deus. Não é aquele Deus feito de ouro, que está lá no cantinho, mas é aquele Deus de vaso, bonitinho. Cada geração vai inovando a tecnologia. Esse Deus é adorado dentro das igrejas, dentro dessa igreja, que é a igreja que pensa que serve a Deus. Ela tira o tempo, ela tira o compromisso do homem de Deus, da mulher de Deus, ela desvirtua todo o processo, todo o planejamento de salvação que Deus trouxe até hoje. Satanás tem usado. Quanta gente caiu nessas fraquezas. A violência doméstica, a televisão também mostra. O cara vai, assiste novela, assiste Alerta Geral, Balanço Geral, começa a ver desgraça. Aí ele entra em depressão na sua mente, fraca, e cada um tem uma fraqueza. Aí ele começa a promover violência na sua vida. Aquilo ali não é educação, aquilo ali mostra a desgraça que Satanás tem promovido. Para a gente fechar esse assunto, como Satanás tem promovido desgraça em cima dessa situação. Para a gente ver também o desejo do poder. Quantos irmãozinhos dentro dessa igreja que servem os deuses falam bem assim: se não me der o cargo que eu quero, eu vou para outra igreja, lá vai me dar. Ele não sabe sentar no banco e adorar a Deus. Nós somos adoradores de Deus. Então isso tem acontecido nos nossos meios. E eu falo isso não porque eu estudei, que eu pesquisei para eu falar o que eu estou falando. Eu já vivi nessa igreja, doente, morto, adormecido diante de Deus. Hoje eu falo com convicção. Eu estou na outra igreja, na primeira igreja, na igreja salva e regenerada por Cristo. E até o último suspiro eu quero estar nela. Faça uma reflexão. Em qual igreja que você está? De qual lado? Será que você está servindo a Deus? Ou será que você está tentando servir a Deus? Um outro Deus ali, é muito natural. Jogo de azar. Tem crente que joga até no bicho. Olha o nome do jogo: bicho. Loteria. Quantos crentes querem ficar ricos? Vai lá no jogo de azar, é mais rápido. Mas ele não vai dar um jeito de ler com o suor do seu rosto, do jeito de Deus, para promover o sustento da sua família. Então, esses aí são adoradores dos deuses dentro da igreja, a igreja morta. Próximo. Nós vamos entrar na escola bíblica dominical. A função, evidentemente, da escola bíblica
dominical é estudar a Bíblia. Alguém lê aí Timóteo 3, 16, 17. Enquanto procura, escola, aprender o ensino múltiplo. É de escola de aprender o ensino múltiplo. O que seria ensino múltiplo? Alguém gostaria de falar o que é ensino múltiplo aqui na EBD? O professor ensinando, o aluno ensinando o professor, uma troca de informação. Esse é o verdadeiro ensino múltiplo, onde o aluno aprende com a sua classe, a classe aprende com o seu professor. Alguém lê? Toda escritura divinamente inspirada, poderosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a sua obra. Por favor, desce a lâmpada. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade. Então quem busca a palavra de Deus aprende a verdade. Condenar os erros. Quem não erra? A Bíblia condena os erros. Então nós vamos aprender com a Bíblia. A Bíblia relata diversos erros de homens de Deus. A Bíblia promove diversas vitórias na vida do homem de Deus, mas também mostra o erro. Nós temos somente um seguidor que não cometeu pecado, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos redimir, nos transformar. O grande Cordeiro morreu na cruz e vive e ressuscitou no terceiro dia. Olha lá, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Quantos pontos nós podemos pegar aí? É inspirado por Deus, ensina a verdade, condena os erros, corrige as faltas e ensina a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras, todo tipo de boas ações. Então volta mais um pouquinho, volta a outra lâmpada. Então nós já vimos, é de escola aprender o ensino múltiplo, B, o estudo da Bíblia. A escola bíblica ensina a Bíblia. O D significa domínio, Senhor, aprendendo a Bíblia do Senhor, aprendendo a estudar a Bíblia do Senhor. Vamos passar para a próxima lâmpada. A lei do professor. É aí que nós vamos chegar. Nós andamos, eu coloquei esses pontos para alertar os irmãos, para chamar a atenção dos irmãos para estudar a Bíblia, para desenvolver essa vontade de aprender.